E aí, faça valer a pena. Você sabe o que filme como Transformers, Guardiões da Galáxia, Lanterna Verde e até Vingadores tem a ver com a oração do Pai Nosso? Vem, fica até o final nesse vídeo e você vai descobrir. Segue a vinheta! Você ficou curioso para saber, né? Por isso que você está aí sentadinho na sua cadeira. Então, vamos lá. O que os filmes como Transformers, Lanterna Verde, Vingadores, Guardiões da Galáxia têm em comum com a oração do Pai Nosso? Bem, na verdade não é com a oração do Pai Nosso, mas apenas um versículo que está lá descrito, que dão todo sentido a essas histórias. Essa história é tão impactante que, se você ver o capítulo 6 de Mateus, vai dizer assim: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Bem, se você analisar esse contexto, você vai entender que o que muitos desses homens de Hollywood buscaram para fazer esses filmes tem a ver com essa história. Na verdade, a ideia é o princípio da colonização. Quando Deus cria o homem para ele povoar a terra. E ele diz a Adão assim: vocês precisam crescer e multiplicar. Então Adão faz isso com Eva. Mas com o pecado, o homem é posto fora do Éden. E aí o homem agora tem que trabalhar. O fato é que quando Jesus se manifesta a fim de redimir a terra, ele está ali pregando o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é feita completamente, sem questionamento. O reino de Deus é a manifestação da vontade de Deus que é realizada no céu. Jesus manifesta este reino na terra. E o que isso tem a ver com esses filmes? Bem, nós precisamos entender que existem dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Nós vivemos sobre a condição da materialidade do mundo, tempo, espaço, entre outros contextos, entre outras leis, leis da gravidade, lei da física, em que o corpo não ocupa o mesmo lugar do espaço. Então, este é o reino material, este é o domínio da matéria, mas existe um reino espiritual, onde espíritos podem habitar corpos terrenos. Quando você assiste o filme Transformers, você vai ver ali que extraterrestres, não necessariamente demônios ou anjos, são enviados à Terra e ali eles assumem formas corpóreas de automóveis ou de mecanismos como aviões, carros, helicópteros, tanques, enfim, uma série de coisas. Isso é apenas uma demonstração daquilo que acontece na realidade. Quando vemos, por exemplo, na Bíblia, a história do endemoniado gadareno, que vários demônios, na verdade Jesus fala que é uma legião de demônios, e esses demônios estão dentro de um corpo humano. É quando o espírito manifesta-se na carne. É possível perceber que a ideia que o filme traz são a de dois mundos que são paralelos entre si, porém um mundo espiritual, ou mundo de extraterrestres, está influenciando e durante muito tempo está existindo no mundo material sem o conhecimento das pessoas que ali estão. O fato é que no decorrer da trilogia, quadrilogia, nem sei em quantos filmes está agora, mas o fato é que o processo final ou produto final daquele trabalho de colonização é que eles tragam o reino dos Decepticons, dos Megatrons, dos Optimus Primes, o reino deles para a Terra, e façam da Terra um tipo de colônia desses seres. Você vê aí a ideia que está descrita em Mateus no capítulo 6. Outra história é a dos Vingadores. Os Vingadores, na verdade, são heróis que são parte terrena, parte extraterrestres com superpoderes,
E eles estão numa luta tentando defender a Terra de supostos extraterrestres, de mundos diferentes. A história deles diz que são 9 mundos paralelos e que estão em constante processo de conquista. E no final de tudo, o que todos eles querem é a Terra. A Terra é um objeto de muito valor, hein? Para muita gente. Todo mundo pode ganhar o mundo que for, mas todo mundo quer chegar na Terra. Enfim, então você vê esses filmes e você percebe que a ideia principal, ela tem uma fonte. E a fonte é aquilo que Jesus já tinha falado na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Foi aquilo que Jesus veio fazer. Estes e muitos outros filmes que falam desta possibilidade de colonização da Terra, onde extraterrestres, seres de outros planetas, seres de outras dimensões, estão constantemente tentando monopolizar a Terra, conquistar a Terra, escravizar os seres humanos, não é nada mais, nada menos do que uma réplica, uma compilação, uma interpretação daquilo que já está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, onde o próprio Jesus, orando ao Pai, ao Criador, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Isso chama a nossa atenção porque a gente percebe como a Bíblia influencia todas as coisas que estão aí sendo disseminadas no nosso meio hoje. O importante é saber que Jesus não veio só para nos salvar de extraterrestres, nem de seres espirituais, mas ele veio principalmente nos salvar dos nossos pecados, nos salvar de nós mesmos, daquilo que está dentro de nós e não das coisas que estão fora de nós. O que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que está dentro e é posto para fora, já que a boca fala do que está cheio o coração. Então não esqueça, quando você assistir estes filmes, pare para analisar de forma contextualizada com aquilo que a Bíblia diz. Você vai ver muitas vezes que muito do que está sendo veiculado nos filmes, nas séries, tem a ver com o que a Bíblia nos fala, só que muitas vezes de uma forma errônea ou com um toque de romantismo, para que nós possamos ser influenciados. Então, tenha cuidado, mas em tudo vejo Deus.